pessoal, começa agora mais um Diz Aí. Você aí de casa, seja muito bem-vindo. Faço o convite para que você fique ligadinho nessa programação até o final, porque do início ao fim é bênção. A gente vai estudar aqui juntos a palavra do Senhor e é onde nós temos ali como fonte de sabedoria, discernimento, é onde nós vamos compreender os pensamentos de Deus. Olha só que privilégio, né? Então vamos juntos estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus com um tema muito especial. Mas antes, eu vou dar aqui a oportunidade para você que nos acompanha de você mandar sua sugestão de tema. É isso mesmo. A gente quer ouvir as suas ideias aqui para o Diz Aí. E você pode mandar através do nosso WhatsApp 219-9341-5064. Essa é a linha de conexão direta entre você e de casa e a produção do CJC. E aí você pega em seguida o seu celular e você vai abrir no seu Instagram. Você tem o Instagram? Então vai lá na lupinha e procura por @canal.cjc. É um ícone laranja, você clica nele e ali você vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso perfil. Lá tem conteúdos exclusivos, novidades, bastidores, enquetes. É sensacional, você não pode ficar de fora. Então siga o nosso perfil, @canal.cjc. E não pode ficar de fora também do nosso canal do YouTube. Você precisa estar antenado em toda a nossa programação e lá tem como você fazer isso e assistir a qualquer momento. Ah, mas eu quero maratonar a playlist do Diz Aí. Tá liberado. O que tiver lá você pode acompanhar, que vai ser um conteúdo para edificar a sua vida. E muito mais. Outras programações como Já É, tem o Central, tem o Missão, tem o News, só coisa boa. Então seja um inscrito do canal CJC Oficial. Combinado? Já está inscrito, seguiu o nosso perfil e salvou o WhatsApp? Agora sim podemos começar de fato este programa e não estou sozinha. Como sempre, além da presença do Espírito Santo, que sempre está conosco, temos um convidado. E hoje, o pastor Miguel está conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo, pastor. A alegria é minha, dona Júlia, de fazer parte de mais uma desse programa, dessa memória do Diz Aí. A honra é toda nossa. O senhor sempre acrescenta bastante e hoje não será diferente. Temos um tema que vai falar com você. De repente, você já passou ou vai passar por uma situação dessa e que você não haja segundo este tema. Quem está no YouTube já sabe, quem está na TV não entendeu nada. Mas eu revelo agora esse tema para você. O tema de hoje, o assunto do dia é: não se envergonhe do Evangelho. Você já viu pessoas que se envergonharam? Pessoas que não agiram segundo o que a palavra fala para agradar os outros, para ser aceito? Se envergonharam de falar de Jesus ou você mesmo? Olha, nós temos grandes ensinamentos no dia de hoje e um dos textos base está em Romanos 1, no versículo 16 e 17, aonde diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois, olha o motivo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui a gente vai ter muitos ensinamentos e eu queria já perguntar para o pastor quais seriam os motivos, as possíveis causas que levariam uma pessoa a se envergonhar do evangelho, que também significa se envergonhar da palavra, se envergonhar do próprio Jesus. Quais seriam esses motivos? Dona Júlia, um dos motivos para que o jovem, a pessoa que serve a Deus, ela se afaste e até se envergonhe do Evangelho de Cristo é se afastar. Quando o apóstolo Pedro ele estava ali depois, no momento antes da crucificação, quando Jesus estava sendo levado ali para ser julgado, o Pedro, minutos antes, disse que estaria com Jesus até a morte. Só que quando Pedro está na roda onde tinha um fogo, né? A Bíblia fala que tinha um fogo e o Pedro estava perto dessa roda, se aquecendo no fogo estranho. E falam para Pedro: ó, você estava com ele. E o Pedro fala: não, não estava não. E depois uma mulher, a Bíblia fala que uma serva chega para Pedro e diz: ele fala igual o Senhor Jesus falava, ele é galileu. E o Pedro falou: não, não falo não. O motivo do homem, da mulher de Deus, do jovem, da moça, se afastar, se envergonhar do Evangelho, é a partir do momento que você se afasta do Evangelho. Quando Jesus estava sofrendo, quando estavam passando um momento de dor, qual era a resposta certa de um apóstolo, de um discípulo? Estar perto do seu Senhor, perto do Mestre. Só que às vezes, em momentos difíceis, é revelado que o coração daquela pessoa nunca esteve com o seu Senhor, mas a vergonha vem à tona e a vergonha sempre vai vir à tona em momentos difíceis, em dias difíceis, e quando você se vê entre a cruz e a espada,
Quando você se vê para perder algo, às vezes muitas pessoas elas abrem mão do evangelho por algo momentâneo ou até por uma oportunidade. É verdade. A gente tem esse exemplo, né, de um personagem, um discípulo, ele andou com Jesus. Exatamente. E mesmo assim passou por essa situação. E a gente vê que assim como Pedro, muitas vezes não estamos prontos, né? Ele falou com toda a convicção, não, eu vou com o Senhor até a morte, tô contigo. E aí chegou na hora do vamos ver, negou Jesus 3 vezes. Então aqui a gente tem grandes ensinamentos, né? Precisamos aprender a estar maduros na fé, porque quando chegar o tempo da dificuldade, ali vai ser provado. Exatamente. O que está no nosso coração, como está o nosso coração. E uma coisa que requer maturidade, e muitas vezes falta isso no jovem, não é verdade? Sim. Mas o jovem, mesmo assim não tendo tanta maturidade, ele já enfrenta grandes desafios nessa área. Porque seja na escola, seja aqueles jovens um pouquinho mais maduros, aqueles que já estão na faculdade, enfrentam muito isso. É um grande desafio, porque às vezes para ser aceito, para não ser excluído de um grupo, ele acaba sendo 007. Ninguém sabe que é cristão, né? Tá ali escondido, camuflado. E não expressa a sua fé. Não digo simplesmente nas palavras, mas não expressa nem pelas atitudes. É uma pessoa que se envergonha da palavra porque tem medo de dizer que é cristão, qual vai ser a reação das pessoas. E por que tem tanto esse ataque em cima do jovem? Eu acho que é muita identidade, né? Se eu omito a minha identidade, eu estou omitindo de onde eu venho. Eu sou brasileiro por nacionalidade. E se eu saísse do Brasil, fosse para qualquer outro lugar e tivesse vergonha da minha identidade de ser brasileiro, eu teria que ter vergonha de mim mesmo. Quando no colégio, ou na faculdade, no trabalho, onde você estiver, né? E você tiver vergonha de falar que você é de Jesus, você tá apagando toda a história que Jesus escreveu até aqui. Eu lembro, dona Júlia, no colégio, eu era presidente do Grêmio. Aí, presidente do Grêmio é aquele jovem que é muito aparente, né? Ele tá visível. E eu lembro que a vice-presidente do Grêmio, ela não era cristã também, e era uma guerra. Às vezes a gente apresentava algumas ideias, pensamentos que seria para os alunos, seria bom para as meninas, bom para a escola, para o colégio, só que ela tinha uma perseguição ferrenha. E ela ficava ali, mas eu nunca deixei de assumir o meu lugar em Cristo. Tanto no colégio, quando fui para o quartel, eu sempre assumi o meu lugar em Cristo. E Deus sempre me honrou. Onde eu não entraria, Deus sempre me colocou, porque eu nunca omiti quem eu era. E o jovem passa muito por isso, e eu percebo até o investimento maior do diabo em cima do jovem, porque a Bíblia diz que ele é a força da igreja. Exato. Não é verdade? Então, quando ele ataca o jovem, quando ele tira a identidade, que foi o que o senhor falou, quando se aproveita da falta de maturidade, um jovem que não busca na palavra conhecer quem ele é no Senhor, ele é facilmente levado por doutrinas, pelo fogo estranho, assim como Pedro, e aí ele tira a força da igreja. Porque a Bíblia diz isso, que o jovem é a força. Então, que você venha como jovem buscar maturidade no Senhor. Eu disse no início do programa que a palavra de Deus é a fonte de sabedoria, de discernimento, é a maturidade espiritual que o Senhor vai te dar. E na Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Então isso vai te dar tanta sabedoria que não só no espiritual você vai dominar, mas é sobre tudo, ele discerne tudo. Então seja o ambiente que você for, você vai ter discernimento de como agir, as palavras que você tem que dizer, o comportamento que você vai ter. E aí você vai ser esse jovem que orgulha o Senhor e que é a força da igreja, como a palavra diz que o jovem é. Quando você se envergonha do evangelho a ponto de não compartilhar da boa notícia com o próximo, você está condenando ele ao inferno. Exatamente. É o que o senhor falou no início, né? Não vou lembrar as palavras que o senhor disse, mas no entendimento era aquela pessoa que ela não fala da boa notícia, então ela não vai usufruir daquilo, né? Foi o que o senhor falou. Ela não vai ter acesso à boa notícia. Tem uma frase que diz algo parecido, né? Aquela pessoa que ela não quer que o outro vá para o céu, ela não fala de Jesus a ponto de motivá-lo também, de evangelizá-lo para se converter a Cristo, é bem provável que essa pessoa também não esteja convertida e que não vá para o céu, porque que evangelho é esse que só serve para mim e eu vou deixar sua alma ir para o inferno?
Não faz sentido, não tem lógica nisso, né? Então, essa pessoa, ela sofre ali grandes consequências na questão de você compartilhar, de você amar a alma do próximo e você cumprir com o ID que Jesus ordenou para todos nós. Não é uma missão do pastor, não é uma missão só de quem está no altar, na obra, mas de compartilhar essa mensagem dessa boa notícia. E só para fechar aqui, antes de irmos para o intervalo, e também aqui esse versículo dá muito pano para manga, Pano para manga. Marcos 8, 35 ao 38. Olha que texto forte para você ficar refletindo durante o intervalo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho da boa notícia, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Fica aí essa reflexão para você, porque aquele que se envergonha do Evangelho, olha que consequência isso traz. O próprio Jesus vai se envergonhar de você perante o Pai. É muito sério. Então, que você venha se acertar e viver a vida como a palavra diz, como Deus institui que seja, porque nós sabemos que Ele é um pai bom, Ele deseja coisas boas para os seus filhos. Por mais que você não se envergonhar do Evangelho possa implicar em sofrer algumas perseguições, ser excluído, garanto para você que é muito melhor você estar do lado do Senhor, porque se não tem nenhuma oposição, quer dizer que você está de qual lado? Fica aí essa reflexão para você também. Agora, Pastor Miguel, vamos para o caso de hoje. Alguém com alguma dúvida e dentro da palavra podemos auxiliar essa pessoa. Preparado? Preparadíssimo. Simbora, então. Quem mandou essa dúvida foi o Fabrício. Ele tem 16 anos e escreveu assim: eu sou recém-convertido e estou muito empolgado para viver essa nova fase com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, fico pensando o que os meus amigos vão pensar de mim. Fico com receio de ser o único diferente, que não pensa igual aos outros. Acontece também no evangelismo da igreja. Eu vou todo empolgado. Quando chego lá, fico acovardado, com medo da reação das pessoas. Toda vez que tenho uma oportunidade, é isso que acontece. Talvez eu não tenha habilidade para isso. Como posso perder essa vergonha? Diz aí, Pastor Miguel. Meu amigo, você precisa perder essa vergonha fazendo, praticando, né? Se a gente não for para cima, se a gente não abrir o nosso coração, não se entregar, você vai continuar tendo essa vergonha. E essa vergonha não é saudável. Você falou aí que você não sabe se você foi chamado para isso. A Bíblia diz que nenhum dom nos falta. O dom de evangelizar não te falta. O dom de falar de Jesus não te falta. Antes da gente voltar do intervalo, a senhora tinha acrescentado algo que me fez vir até a memória agora, né? Esse jovem falou que ele não sabe se ele foi chamado para isso. Mas, meu amigo, você foi chamado para isso. Se o seu evangelho te mudou, você vai querer falar para outras pessoas. Quando a pessoa está no primeiro amor, um dos sinais é esse, né? Ela não consegue conter a novidade que ela está vivendo. Se ela estava vazia dentro de si, na sua maioria, muitos jovens ainda estão vazios. Talvez você nos assiste agora e você fala, pastor, parece que o senhor está falando para mim. Eu estou vazio. Eu estou vazio. Um dia eu já estive cheio, mas agora eu estou vazio. Tem um buraco dentro de mim. Você sabe que quando você esteve cheio, a sua alegria era falar daquilo que te encheu, daquilo que te preencheu. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu quero falar de Jesus, eu quero anunciar a palavra e eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, nada me prende. A alegria que Ele me trouxe me motiva a pregar aos quatro cantos e gritar aos quatro cantos aquele que me salvou. Existe algum ponto positivo em ser perseguido, em participar das aflições do Evangelho? O que você acha, pastor? Qual que é o ponto positivo nisso? O ponto positivo é a recompensa que nos é proposta após passar por tudo isso. Quando a gente passa pelas perseguições, pelas lutas, por amor do Evangelho, aí, meu amigo, a recompensa que você tem em vida e a recompensa que você tem no pós-vida, ela vai preencher qualquer dor. Eu não tenho dúvida, se hoje o apóstolo Paulo estivesse vivo e nós tivéssemos acesso a ele, eu poderia perguntar, você poderia perguntar, meu amigo, ô apóstolo, o senhor faria tudo de novo? Com certeza seria a resposta dele. O apóstolo Paulo ele nunca frisou o que ele estava passando no momento. Ele sempre frisou o pós-vida.
aquilo que ele iria receber, a coroa que viria sobre a cabeça dele. E é algo que, se a gente não olhar no nosso futuro, para onde a gente vai depois, a gente vai começar parando. Eu lembro diversas vezes no meu início, até fiz menção de uma vez que eu estava assistindo uma live com o pastor Davi Santos, né? Até falei com a senhora, não cheguei a comentar com a senhora. Eu era jovem ainda, era obreiro, acho que eu tinha 15 anos, não era nem pastor, não era auxiliar, era obreiro. E nesse tempo eu ajudava muito no evangelismo. E eu queria fazer a obra, meu coração já ardia. E eu no colégio ainda, eu até mandei para o pastor Davi: pastor, como eu faço para crescer na obra? Eu quero fazer a obra. O pastor Davi falou: cola no seu pastor. Por quê? Hoje em dia eu entendo o porquê do cola no seu pastor. Ele também teve esse desejo e hoje ele cumpre esse desejo. Cola com quem já faz. Cola com quem ama falar do evangelho. Cola com quem não se envergonha. Vai chegar um tempo que você vai olhar para a sua vida e você vai falar: se eu não anunciar, eu estou perdendo tempo. Se eu não falar daquele que mudou a minha história, o que eu estou fazendo na terra? Meu amigo, minha amiga, chega a ser sem noção. Quando os seus olhos abrem de verdade, você quer falar até fora do tempo. Se você está no ônibus, você quer falar. No mercado, quando alguém está reclamando que a fila está grande, você já está pregando quando você vai ver. E vai vindo. É a fonte, dona Júlia, que começa a jorrar na vida da pessoa. Sim, e é o Espírito Santo que tem esse dom também sobre as nossas vidas. Ele nos faz lembrar. De repente, no evangelismo, essa pessoa, né, como era do caso, ela está com esse receio, mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra de convencer o homem. Isso. E é ele que vai te dar ali nos momentos qual palavra que você vai falar. É claro, você já vai ter estudado, você vai ter meditado, você vai ter a palavra no seu coração. E o papel do Espírito é lembrar a palavra certa no momento certo, aquilo que vai mudar a vida daquela pessoa. E é ele quem vai encher a sua boca, mas você precisa abrir. Abre a tua boca e eu a encherei, né? O senhor se lembra de algum personagem bíblico, assim, que marcou a história por ter essa característica de não se envergonhar do evangelho? Não se envergonhar? Eu fico pensando ao contrário, né? Eu lembrei do jovem rico. O senhor falou de Pedro, né, que se envergonhou. De Pedro, que se envergonhou. Lembrei do jovem rico também, que quando Jesus chamou ele não foi. Ele preferiu a vida que ele tinha. O apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro... Ele viveu os 3 anos do ministério do Senhor Jesus, e ali naqueles 3 anos de ministério, ele parece que no final de tudo, quando Jesus estava prestes a ir para a Via Dolorosa, quando Jesus estava sendo para ser julgado pelo Sinédrio, o apóstolo Pedro, ele vê Jesus passando. A Bíblia fala que ele vê Jesus passando, só que ele não faz nada. Ele vê o mestre dele, que curou a sogra dele. Ele vê o mestre que um dia chegou para ele e falou assim: amigo, joga a rede do outro lado. Não, mas vai na minha palavra, eu estou te mandando. Ele viu esse homem que era o Filho de Deus, ele viu Jesus ali que estava sofrendo naquele momento, mas foi o mesmo Jesus que ele viu no corpo glorificado, e no final de tudo ele negou. No final de tudo ele se envergonhou. É uma realidade que a todo tempo a gente vai ser provado. Situações vão vindo, dona Júlia, para o cristão, ainda mais o jovem. Eu acho que a pessoa que já tem uma certa idade, ela já é um pouco mais decidida. Mas como a senhora disse, o jovem ele é tentado a não se firmar na verdade, porque o diabo sabe que um dia o velho vai morrer, vai ficar o jovem. E se lá na frente, se o nosso futuro for de uma igreja que se envergonha do evangelho, vai infringir muitas coisas. Jesus só vai voltar quando todos conhecerem o evangelho. Se o nosso futuro forem jovens, adultos lá, né, que se envergonham da palavra, como Jesus volta? A gente pode estar atrasando a vinda de Cristo. Isso é muito forte, isso é muito forte. A culpa não é do muçulmano, não é do ateu, não é nem do diabo. A culpa é da gente que não está falando. Não está se posicionando aonde a gente está. E não precisa estar na televisão. Você não precisa vir no CJC. Você não precisa estar com a dona Júlia no Diz Aí, no quadro do Diz Aí. Você não precisa estar no programa. Você pode falar desse evangelho que mudou a tua vida, aonde você está. Na tua vizinhança, no teu colégio, no teu cursinho, no preparatório. É lá que a gente vai mostrar que a gente é de Jesus. Hoje tem o título Pastor Miguel Ângelo na frente do meu nome, mas quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18 anos no quartel, eu nunca deixei de me posicionar como um homem de Deus. Deus sempre me honrou. Hoje eu falo desse evangelho abertamente na televisão, mas, meu amigo, eu falei muito no excluso. Falei muito para quem não queria nem ouvir.
e muita gente mudou de vida através desse posicionamento. Eu honro os que me honram, não é verdade? Exatamente. Olha o que o próprio Deus está falando aqui. E só para a gente encerrar, eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que não se envergonhou. Lembrei de Daniel, porque ele orava 3 vezes por dia. Mesmo quando houve o decreto, você acha que ele se escondeu? Não, ele não é que ele continuou orando. Ele abriu a janela como ele sempre fazia e à frente de todos ele continuava orando e tendo comunhão com o Senhor. E ele teve também, nós conhecemos o jejum de Daniel, ele teve essa ousadia, ele propôs um desafio para o superior dele, não foi? Olha que ousadia! Olha uma pessoa que não se envergonhava em não se contaminar, ele queria manter a sua santidade. E olha que interessante, Daniel não andava sozinho, ele tinha quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha qual foi a posição desses 3 amigos de Daniel, que quando foram desafiados, eles tinham que se curvar diante de uma estátua de ouro. Lá em Daniel 3, olha o que eles responderam para o rei quando foram questionados. Primeiro, eles falaram assim, que não temos que responder a ti esse negócio. E aí, em Daniel 3, fala assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E olha o que eles falam, e se não... Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Então a gente vê a convicção que eles tinham e que mesmo que Deus não os livrasse, eles não iriam se curvar, não iriam se envergonhar e seguir conforme o rei estava mandando, de se curvar e adorar a estátua de ouro. Então eu vejo que essa posição de Daniel também, isso levou a influenciar a vida dos amigos dele. Exato. Então que Deus te use a tal ponto de você influenciar outras vidas, não é verdade? Em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Quando você se posiciona, não se envergonha, você vai contaminar pessoas no bom sentido, né? Contagiar pessoas a terem esse mesmo espírito que você. De repente, na sua faculdade, você está se sentindo sozinho, mas é porque falta o seu posicionamento. Porque tem outros que estão se escondendo, não estão tendo coragem, mas que seja você esse instrumento de ação e de mudança, tá bom? Bom, já estamos chegando no final desse programa. Pastor, passa aqui aquele convite especial de onde a igreja que o senhor está, que é na Rocinha, né? Você passa o endereço certinho pra gente, os horários dos cultos, o endereço, o horário... E o arroba, né? E o arroba, maravilha, isso, perfeito, maravilha. Esqueci do arroba. Mas hoje em dia a gente usa muito, né? Hoje em dia a gente usa muito o Instagram. Você que nos acompanha aí, ó. Antes de eu falar o meu endereço, o errado se posiciona. Se o certo não se posicionar, não vai valer de nada. Se posicione. Nós estamos nos posicionando na Palavra de Deus, na Estrada da Gávea, no número 447, na Rocinha, e nós temos um trabalho bonito. Você que é jovem, você que, pastor, eu sou do grupo jovem, eu gosto de estar com jovens, vem para cá. Na Rocinha, Estrada da Gávea, nós temos tudo preparado para te receber. Ou às 8 da manhã, no domingo, ou às 3 da tarde, ou até mesmo às 19 horas, onde nós fazemos 2 concentrações especiais, 8 ou 19 no domingo, e na quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 19h30. Nós estamos ali, eu, os obreiros que me acompanham, nós estamos clamando para a salvação da tua família. E sexta-feira, fazendo aquele desmanche espiritual. Bevuto, ouve vozes, sente medo. Nós não temos medo de desafiar os espíritos. Nós temos um espírito que nos dá a autoridade de desafiar espíritos. E eu não tenho medo de desafiar o teu problema, não. Sexta-feira aqui na igreja a coisa acontece, o fogo é fogo no parquinho, sexta-feira na nossa igreja, Dona Júlia. Fogo no céu. Ou 9 da manhã, ou 3 da tarde, ou 19h30, nós te esperamos para que esse fogo do céu venha mandar o cabrunco embora, em nome de Jesus. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Já canto missionário. É verdade. Pastor Miguel, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Você aí de casa, muito obrigado. Você que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço para cada um de vocês. Seja uma bênção. Tchau, tchau. Deus abençoe. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!